Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e receba orações diárias por você e toda a sua família. Clique no símbolo do gostei e compartilhe as orações. Cada compartilhamento é bênção do Senhor que volta para a sua vida. Meus irmãos e irmãs, vamos escutar a voz do Espírito Santo de Deus, o fiel conselheiro, que quando Jesus foi embora, ele nos deixou, ele nos enviou o Espírito Santo de Deus e ele habita dentro de nós. E ele nos livra de ciladas do inimigo das nossas almas. Você tem que entender que neste mundo tem o mundo natural e o mundo espiritual. Olha, preste atenção na palavra de hoje e você verá porque que tantas pessoas caem em muitas armadilhas do inimigo das nossas almas. E Jesus, ele veio para nos salvar e para nos deixar o Espírito da verdade, aquele que não deixa você e eu enganados. Vamos ouvir a palavra de Deus e você vai entender muitas coisas que estão acontecendo ao seu redor, porque o Espírito da verdade, ele revela tudo. Nada fica oculto e escondido na presença de Deus. E é o Espírito Santo de Deus que vem com revelação hoje. Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Era já anunciando o nascimento de Jesus, o Filho de Deus, aquele que veio maravilhoso, e ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Olha que bênção, príncipe da paz. A paz, onde a paz não há guerra, onde a paz, a saúde, a visão, a prosperidade, onde Jesus chegava, ele curava, ele libertava, porque ele levava a paz, ele traz a paz para as nossas vidas. A palavra de Deus, ele tira toda a cegueira dos nossos olhos, de tudo que a gente vê no mundo natural que engana as pessoas. São palavras que enganam, palavras enganosas, pessoas com a vozinha mansa que sabe como manipular a vida do outro para ver o outro cair nas armadilhas. O inimigo das nossas almas, ele existe e ele envia pessoas com a vozinha mansa sendo usadas por ele para jogar pessoas em precipícios, coisas que as pessoas já estavam subindo na vida, subindo uma escada. Imagine uma pessoa subindo uma escada, degrau por degrau, ela tendo uma vida boa, uma vida que ela lutou muito para conseguir na vida profissional, na vida amorosa, na vida familiar, e ela vai conseguindo subir degrau por degrau. Quando chega numa parte, às vezes, aí acontece algo e aquela pessoa desmorona aquela carreira, aqueles sonhos, aqueles projetos, porque se uma pessoa ela está enferma, ela para tudo na vida dela. Se tem um problema, às vezes, num casamento, desmorona um casamento, a pessoa fica sem chão, a pessoa fica sem vontade de trabalhar. Às vezes é um noivado, um casamento que está às portas, no momento de acontecer, e aquilo ali o inimigo das nossas almas sai cegando as pessoas, colocando outras para maus conselhos, maus conselheiros enviados pelo inimigo das nossas almas para destruir, para roubar os sonhos e os projetos de pessoas que estavam já com tudo para acontecer. Sabe aquele quase aconteceu? Quase aconteceu. Quase que uma pessoa, ela estava na porta do gol e quase que ela fez o gol. Mas ela chegou até lá. Mas ela não pôde fazer. Porque no meio da subida houve um atrapalho.
Olha o que aconteceu com Jesus e olha o que Jesus nos ensina na palavra para sair de todas as ciladas. Temos que conhecer a palavra de Deus e declarar para que a gente não caia nas ciladas do inimigo das nossas almas. Em Lucas capítulo 4, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e, ao fim deles, teve fome. O diabo lhe disse: se és filho de Deus, manda esta pedra transformar-se em pão. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. O diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E lhe disse: eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então me adores, tudo será teu. Jesus respondeu: está escrito, adore o seu Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. O diabo o levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, para o guardarem. Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: dito está, não põe à prova o seu Senhor, o seu Deus. Tendo terminado essas tentações, o diabo o deixou e bateu em retirada. Até a ocasião oportuna, ele o deixou, ele foi embora, porque ele sabia que ele não venceria Jesus. E assim tem que ser em nossas vidas. Precisamos conhecer a palavra de Deus, a palavra da verdade, que é o fiel conselheiro, o Espírito Santo de Deus. Em João capítulo 14, versículo 15 ao 17, Jesus promete o Espírito Santo. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O Espírito da verdade, verdade em tudo, nenhuma mentira, nenhuma falsidade, nenhum espírito manipulador, nenhum espírito de engano pode manipular o Espírito da verdade. O fiel conselheiro, ele não te deixa enganada em nada. Meus irmãos e minhas irmãs, isso é muito sério, porque uma pessoa, quando ela tem o Espírito Santo, ela chega outra pessoa perto dela, ela já sabe. Ela tem discernimento espiritual, porque o Espírito Santo ele dá o discernimento espiritual. Você vai saber quando um conselho é para o seu bem ou quando é para destruição, porque aquilo que vem de Deus dá paz. Porque maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz, está na palavra de Deus. Príncipe da paz. Jesus é o príncipe da paz. E o inimigo das nossas almas, ele quer destruir a obra de Deus. O que é a obra de Deus? As nossas vidas, nosso progresso, a nossa prosperidade, a nossa saúde física, mental, emocional. Uma pessoa com as emoções abaladas, porque ela é fácil presa para um inimigo, para ela escutar mentiras, para ela escutar coisas que não são verdade a respeito dela, ela desmorona com facilidade. Agora, se ela pede o fiel conselheiro, ela pede ao Espírito Santo para estar com ela o tempo inteiro e ela começa a ler a Bíblia, começa a conhecer a palavra de Deus, ela vai colocar o inimigo debaixo dos pés. O inimigo ele não vai ter poder sobre a vida dela, porque ele pode tentar. Se ele tentou Jesus, imagina nós.
mas podemos expulsar sem dó, sem piedade, porque infelizmente ele existe. Mas quem é maior? É o nosso Deus Pai Todo-Poderoso. É Jesus, é no nome de Jesus, no poder do nome de Jesus, e prestando atenção nas Escrituras. Tudo posso naquele que me fortalece. Você declara no momento de fraqueza, tá fraco, tá angustiado, angustiada, sem saber qual decisão tomar. Aí você declara, tá na palavra, tudo posso naquele que me fortalece, porque é Deus, a nossa fortaleza vem do alto. Vem do alto, vem dos céus. As comportas de Deus se abrem para aqueles que buscam ao Senhor. Acontece o efatá na vida de quem busca a Deus, de quem tem o temor do Senhor, de quem obedece a palavra de Deus. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e temem ao Senhor. Aí você vai praticar esse versículo. Você vai dizer: eu estou fazendo a vontade de Deus. Eu sou um filho, uma filha amada de Deus. Então, o inimigo não pode te vencer, porque você é livre. Você nasceu para ser livre. Livre do pecado, livre de ciladas no seu caminho. Você vai orar, você vai permanecer, porque acontece algo na vida de alguém, aí aquela pessoa, ela começa a orar. Aí daí a pouco ela começa a desanimar. Não desanime, não desanime, porque Deus, se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é conosco. O fiel conselheiro está dentro de mim, está dentro de você. Cada vez que você precisar de tomar uma decisão, peça ao fiel conselheiro. Ele vai falar com você e você vai sentir paz dentro do seu coração. Vai ficar tudo tão claro, branco como a neve. Você não vai ter nenhuma cegueira espiritual. A pior coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa é ela ficar cegada pelo inimigo das nossas almas. Ela toma decisões erradas, ela escuta tudo que é de ruim e ela só guarda dentro dela as coisas negativas, as coisas boas. Ela não aceita para a vida dela. Ela diz que dá tudo errado na vida dela. Ela diz que ela não nasceu para prosperar nem para ser feliz, que ela é uma pessoa infeliz. Ela começa a declarar essas coisas na vida dela. Isso é cegueira espiritual. O inimigo, ele usa pessoas para dizer: você tem razão, você é um pobre coitado, você é uma pobre coitada, você está sofrendo demais, você não merecia isso, você é um sofredor, olha só para a tua vida toda detonada. Não aceite essas palavras. Essas palavras é do inimigo das nossas almas, usando pessoas para detonar todas as áreas da sua vida, lhe chamando de pobre coitado. Pobre é o inimigo das nossas almas. Somos ricos da graça de Deus, somos filhos iluminados, iluminadas. Onde você chega, põe o pé e você fala: a luz de Deus entra comigo, o Espírito Santo habita dentro de mim, e onde eu chego, a luz de Deus espanta as trevas. No meu lar tem luz, a minha vida é iluminada. Os meus pensamentos são pensamentos bons, porque os pensamentos de Deus são pensamentos bons, pensamentos de me fazer prosperar e de me dar um futuro. Está escrito. Aí você declara: está escrito. Deus quer me fazer prosperar e dar um futuro bom. Os pensamentos de Deus são maiores e melhores do que os meus. Aí você começa a ter paz. Aí você começa a entender de onde você veio, qual é a sua raiz. Sua raiz, ela está na fonte, diretamente ligada à fonte, que é Jesus. Aí seus ramos dão frutos, seus ramos dão muitos frutos, porque quando a gente está na árvore, grudado na árvore, que a gente não pode sair de perto dele, que é Jesus, aí nós damos frutos. Porque se uma pessoa se aparta
de Jesus, aquele ramo, ele seca, ele fica longe, ele fica seco, ele não dá frutos. Então preste atenção, porque você é uma folha, você é um galho frutífero, você está na árvore, diretamente ligado a Jesus. Nunca esqueça disso. E você declara: tudo posso naquele que me fortalece. Eu amo meu Pai e meu Pai me ama. E eu sou uma pessoa que a partir de hoje eu vou declarar a palavra, porque a palavra de Deus é que cura, é que tira de todas as armadilhas. Não aceita palavras negativas na tua vida. O fiel conselheiro, ele vai te mostrar o oculto e escondido e vai mostrar o teu real valor, o real valor da tua família, porque famílias, elas têm problemas, mas sabemos que é uma luta, é uma guerra espiritual. A cada dia o inimigo quer cegar as pessoas porque ele quer matar, ele quer destruir, ele quer roubar os sonhos das pessoas. E a família é a base das nossas vidas. Primeiro Deus, abaixo de Deus, precisamos ter a nossa família, a nossa vida. E você que perdeu a sua família, mas você não perdeu a sua vida. Deus vem com restituição. Deus, ele restaura sonhos, projetos. Eu tive no passado uma grande perda, mas Deus restituiu coisas na minha vida. Veja o que Deus fez na vida de Jó. Jó perdeu tudo, perdeu a saúde, perdeu os filhos, perdeu a casa, perdeu o dinheiro, perdeu tudo. E quem restaurou todas as áreas da vida de Jó foi Deus. Então creia, tudo posso naquele que me fortalece, e nada é impossível ao que crê. Eu vou continuar amanhã falando nas verdades que o Espírito Santo de Deus nos mostra. Não escuta palavras negativas. Cuidado com falas mansas, falas de eu gosto de você, você é merecedor, você é merecedora. Cuidado. Pede ao Espírito Santo de Deus que ele te revela o oculto e o escondido. E nunca mais o inimigo das nossas almas, ele pode nos enganar, porque conhecendo a verdade, você nunca mais será enganado com a mentira, porque ele é o pai da mentira. Só que o fiel conselheiro, onde ele habita, o inimigo não se esconde. Pelo contrário, ele é obrigado a bater em retirada. E vamos agora orar, agradecendo a Deus pelo dia de hoje, consagrando o nosso dia a Deus e mandando ele desaparecer das nossas vidas, porque aqui é morada do Espírito Santo, aqui e aí, com você que está ouvindo esta oração. Põe a palavra de Deus em prática, obedece a palavra de Deus e você vai ver, o inimigo não tem vez. Aonde Deus habita, habita o Espírito Santo de Deus. A paz de Jesus esteja sempre conosco, em nome do Senhor Jesus. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos pelo dia de hoje. Eu consagro a minha vida, a minha família, tudo que é nosso, a Ti, Deus Pai Todo-Poderoso. E eu consagro a vida do meu irmão, da minha irmã, que está ouvindo esta palavra e que tem o temor do Senhor, que está colocando tudo em prática, o que escuta da Tua palavra, Pai. Nos ensina, nos dá sabedoria, que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Nos ensina a Te agradar, Senhor, e não agradar ao inimigo das nossas almas. Abre os nossos olhos espirituais, tira todas as vendas, onde houver espírito de manipulação, da mentira, o espírito do engano, faz bater em retirada, Pai, em nome do Senhor Jesus. Ó doce amado Espírito Santo de Deus, vem com teu fogo consumidor e consome todo o mal, Senhor, quem quer enganar os seus filhos e filhas, com tanta mentira, com tanta maldade, com tanta perversidade, com tanta destruição, enganando os teus filhos e filhas. Queima, Espírito Santo, com teu fogo consumidor,
Queima, meu Senhor, queima todo o mal da inveja, o mal da enfermidade, de palavras de maldição lançada e todo o mal que não vemos preparado contra as nossas vidas e das nossas famílias. Ó Espírito Santo, é no poder do nome do Senhor Jesus que eu oro e já agradeço. Amém. Vitórias do povo de Deus, tudo para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus. Orem comigo, Pai nosso. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, de toda maldade, da perversidade do homem sanguinário, de toda perversidade e maldade espiritual, em nome do Senhor Jesus. Eu também te peço, Pai, neste momento, pela vida das crianças, protege as nossas crianças, protege os nossos animais e todas as pessoas que precisam de um socorro neste momento, Pai. É em nome de Jesus que eu oro e já agradeço. Amém. Glórias a Deus.